Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo. Este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico. Nós estamos trazendo aqui alguns assuntos bíblicos que às vezes existem alguns textos que parecem ser contradições, mas na verdade não é contradições. A Bíblia não se contradiz. Quando você encontrar um texto na Bíblia que parece ser uma contradição, ou a sua mente humana não consegue interpretar o texto, é a nossa mente limitada que não está conseguindo entender esse texto, pois a Bíblia não tem contradição. Por isso, eu quero trazer hoje mais um texto importante das Sagradas Escrituras que parece uma contradição, mas não é. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado por fazer parte da nossa história. Você que ainda não é inscrito, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Fazendo isso, você estará ajudando aqui o nosso humilde canal. Olha, eu encontrei dois textos na Bíblia Sagrada, dito pelo apóstolo Paulo, que parece que o apóstolo está se contradizendo. Observe que o versículo 9 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 9, Paulo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo de número 11, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 5, o apóstolo Paulo diz: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Observe que em um dos textos, o apóstolo Paulo está dizendo que ele se considerava o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Em outro texto, Paulo está dizendo que ele pensa que em nada ele foi inferior aos mais excelentes apóstolos. Observe que uma dessas duas afirmativas, ela não pode ser verdadeira. Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 9, ele diz que não se considerava apóstolo, ou seja, se considerava o menor dos apóstolos, melhor dizendo. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5, ele disse: porque penso em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Quando nós vamos fazer uma exegese do texto, ou quando nós vamos interpretar o texto, olhando o contexto, nós vamos observar que Paulo aqui está falando em dois diferentes contextos. Paulo está falando em dois diferentes contextos. Em uma das passagens, ele está falando a respeito de sua capacidade, de seu treinamento e de seu zelo. Né? Entretanto, diferentemente dos demais apóstolos, Paulo tinha perseguido a igreja de Cristo antes da sua conversão. E, portanto, ele considerava-se indigno até mesmo de ser um apóstolo. Então, ele está falando que no seu zelo pela lei, não é? Quando ele ainda não tinha se convertido, ele havia perseguido a igreja de Deus, e por esse fato ele entendia que ele não era para ser, ele se considerava, melhor dizendo, o menor dos apóstolos. Então, quando nós observamos assim, a respeito de seu antagonismo a Cristo, anteriormente à conversão, ele corretamente estava se considerando o menor dos apóstolos. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está escrevendo defendendo o seu apostolado.
Então, quando ele está ali defendendo o seu apostolado, havia ali muitos falsos apóstolos, Paulo está defendendo o apostolado dele, foi quando ele disse, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Amém, meus queridos? Então, quando você encontrar um texto que você tem dificuldade de entender, é a sua mente pequena, é a minha mente pequena, é a nossa mente pequena que não consegue entender o texto. Mas quando vamos analisar o texto e contexto, né? E é interessante toda vez que estudarmos uma passagem, nós olharmos o texto e contexto. Porque quem lê o texto e não olha o contexto, arruma um pretexto para criar uma heresia. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo com os teus amigos e deixa aí o teu comentário, o que você achou desses dois textos aqui maravilhosos ditos pelo apóstolo Paulo. Fica na paz, um abraço.